quarto domingo da Quaresma, estação na Igreja de Santa Cruz, em Jerusalém. Duplas de primeira classe, paramentos roxos ou cor-de-rosa. Nesta semana, lê-se no breviário a história de Moisés. Duas ideias principais a dominam toda. Por um lado, Moisés retira o povo de Deus do cativeiro e fala atravessar o Mar Vermelho. Por outro lado, dá-lhe de comer o maná do deserto, dá-lhe a lei no Sinai, e conduzi-lo à terra prometida, onde se erguerá um dia Jerusalém, a cidade santa que regurgitará com as tribos vindas de todo Israel, para cantar os louvores de Jeová. A missa de hoje dá-nos a realização dessas figuras. O verdadeiro Moisés, com efeito, é Jesus Cristo, que nos resgatou do cativeiro da lei e do pecado, e nos faz passar pelas águas do batismo, nos alimenta no deserto da existência terrena com o verdadeiro maná, a sua carne, e nos introduziu na terra prometida, que é a Santa Igreja. A estação de hoje congregava-se na igreja de Santa Cruz de Jerusalém, velho palácio romano que Santa Helena transformou em santuário, para nele guardar as relíquias da cruz descoberta no Calvário, e representar no coração da capital do cristianismo a cidade de Jerusalém e os lugares santos. E de fato, a escolha dessa basílica impunha-se para cantar as alegrias e grandezas da Jerusalém Nova, que é simultaneamente a igreja da terra e a cidade dos céus, cujas portas o Senhor nos veio com a sua morte abrir. Nesse domingo, letare, a igreja, pois congrega aí os fiéis para os fazer experimentar um raio da grande alegria que se aproxima. Era com esse sentimento e júbilo que a igreja benzia outrora a rosa, letare, e é com ele que ainda hoje reveste os paramentos cor-de-rosa, os ministros do altar. Regozijai-vos e exultai de alegria, diz o introito, porque mortos com Jesus Cristo e para o pecado, havemos de ressuscitar com ele. O Evangelho relata-nos o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, símbolo da Eucaristia e do batismo, que são, por excelência, os sacramentos da ressurreição. E na Epístola de São Paulo, procura fazer-nos compreender a liberdade dos filhos da Igreja, que é a liberdade de Cristo. Que a missa desse domingo, já tão impregnada das alegrias pascais, nos dê coragem para prosseguirmos com generosidade a segunda parte da Quaresma. Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, em virtude da promessa. Essas coisas foram ditas por alegoria, porque estas são os 2 testamentos, um do Monte Sinai, que gera para a escravidão, este é Agar, porque Sinai é o monte da Arábia, o qual corresponde a Jerusalém, daqui de baixo, a qual é escrava com seus filhos, mas aquela Jerusalém é de cima, é livre, é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque não muitos mais os filhos da abandonada que os daquela que tem marido. E nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas assim como então aquele que tinha nascido segundo a carne perseguia o que tinha nascido segundo o Espírito, assim também agora. Mas, que diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E é com esta liberdade que Cristo nos fez livres. Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo passou Jesus a outra banda do mar da Galileia, isto é, de Tiberíades, e seguia uma grande multidão.
porque via os milagres que fazia em favor dos que estavam enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte, e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, pois, tendo levantado os olhos e visto que vinha ter com ele uma grande multidão, disse a Filipe: Onde compraremos nós pão para dar de comer a esta gente? Dizia, porém, isto para experimentar, porque sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não bastam para que cada um receba um pequeno bocado. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar essa gente. E havia naquele lugar muito feno. Sentaram-se, pois, em número de cerca de 5.000. Tomou, pois, Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, e igualmente dos peixes, quando eles queriam. Estando saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se percam. E eles recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que tinham comido. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. E Jesus, sabendo que viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de novo, ele só para o monte.